Energia é fundamental para a nossa sobrevivência e a sociedade moderna exige que essa energia seja limpa, sem resíduos, perene e em quantidade suficiente para garantir a manutenção da estrutura produtiva de toda e qualquer comunidade. Na Alemanha, por exemplo, 60% da matriz energética tem como base a produção fotovoltaica, que é a energia produzida pelo Sol. Até 2025, toda a energia produzida naquele país será limpa, sem riscos para o meio ambiente. E no Brasil, em que pé está a adoção das energias alternativas? O Rio em Foco está no ar. O Rio de Janeiro, privilegiado pelo sol forte que irradia durante quase todo o ano, tem grande potencial para gerar energia limpa. E é sobre essas possibilidades que eu converso hoje com Clarice Ferraz, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e Rubeval Baldini, diretor da Associação Brasileira de Energias Renováveis e Meio Ambiente, a ABEAMA. O governo do Brasil tem um acordo de cooperação com o governo da Alemanha na área de energias renováveis. O braço técnico desse acordo aqui no Brasil é a GIZ. Nossa reportagem conversou com uma representante da GIZ. Vamos ver. Atualmente, estamos trabalhando no contexto da Resolução 482. Foi uma resolução da ANEEL, do dia 17 de abril de 2012, com o objetivo de instituir o net metering no Brasil. O net metering é um sistema que permite e facilita a vida das pessoas na geração distribuída. O que é a geração distribuída? Na verdade, cada pessoa pode ser um autoprodutor de energia. E como você pode fazer isso? Você pode fazer usando a energia fotovoltaica. Então, trata-se de painéis solares, são colocados no topo das casas das pessoas e, a partir disso, gera essa energia. Tentando ligar a realidade das pessoas e a resolução, a GIZ começou a trabalhar em um manual que se chama Como Faço para Ter Eletricidade Solar na Minha Casa. E esse manual tem o objetivo de explicar para as pessoas o passo a passo. Então, desde como o que são os microgeradores fotovoltaicos e como funciona essa tecnologia e mostrar para as pessoas como é que elas podem gerar energia com o telhado delas. E não só com o telhado, depois tem outros jeitos, mas é uma iniciativa inovadora. Aqui, esse guia, ele explica desde como projeta um microgerador, como funciona o net metering, que é o sistema de compensação de energia, instituído pela 482, e outros detalhes, então, como calcular, como eu faço para ter um sistema fotovoltaico, tudo isso nos termos da resolução da ANEEL. A ideia é passar de uma maneira didática para o público como fazer esse sistema uma realidade na casa das pessoas. Felizmente, o nosso país é abundante em fontes para a produção de energia elétrica, inclusive fontes renováveis. Faço referência à biomassa, faço referência às pequenas centrais hidrelétricas, a eólica, que despontou agora. E a solar, neste momento, ainda não tem um nível de competitividade que mantenha uma alternativa sustentável. Para dar ideia, as referências que nós temos é que o custo da energia solar deve estar algo entre 250 e 300 reais por megawatt-hora, enquanto que o Brasil tem opções de fontes renováveis semelhantes à solar, custando na faixa de 120 e 130. Os sinais internacionais é de que esses preços estão reduzindo, os custos estão sendo reduzidos e de uma forma relativamente rápida. Nós estamos fazendo agora o leilão A-3, abrindo espaço para a solar participar, é uma experiência. Estamos fazendo avaliações de novos leilões no futuro, eventualmente até um leilão de reserva, ainda estamos analisando esta alternativa e o Ministério de Minas e Energia quer criar as condições para que a solar se desenvolva de uma forma sustentável no Brasil. Qual o potencial hoje da produção das energias solar e da eólica? O potencial é enorme, né? E assim, sobretudo, depende do que a gente quer, né? A gente vai poder ver tanto individualmente ou grandes usinas, né, se for o caso da solar. A eólica já começa grande, né? O potencial é muito grande, ela está ganhando todos os leilões, ela já é totalmente competitiva. Então a gente tem assistido a apresentações, né, de quão grande pode ser essa penetração sem criar nenhuma instabilidade para o nosso sistema. A gente vai falar com certeza de intermitência, essas coisas, né?
Então, sem que haja problema algum, o trabalho recente que eu vi, mas ainda achei muito conservador, a entrada de 40 GB então, de eólica. Tá? No solar isso não foi medido, a gente tem o Atlas Solarimétrico, mas como a gente ainda não entrou mesmo em questão de mercado e tudo, a gente ainda não está falando realmente quanto que vai entrar na nossa matriz, ele ainda não entra no plano de desenvolvimento anual da EPE, então isso está tudo, ainda é um pouco incipiente tudo, mas isso a gente, vamos ver, né? A partir do leilão eu acho que é aí que a gente vai começar realmente a falar de potencial de penetração, né? E por que hoje ela não é competitiva, a energia solar? Eu acho que é uma questão de paradigma. Eu vou citar aqui Hermann Scher, que foi um dos divulgadores na Alemanha e do Partido Verde, que trouxe a energia solar na Alemanha e fez essa difusão completa na Alemanha para o uso de fotovoltaico. Respeitando os parâmetros, por que aconteceu na Alemanha todo esse desenvolvimento, por questões políticas, por questões de emprego, por questões de dar uma cadeia produtiva à indústria fotovoltaica, o Brasil já teve esse momento no passado. Nós tivemos esse momento de desenvolver aqui no Brasil uma fábrica de energia solar, um desenvolvimento todo na área de telecomunicações, em épocas onde não se falava na conexão, era tudo off-grid. E o Brasil desenvolveu programas de grande porte, na época, no mundo, foi um dos maiores programas desenvolvido pelo governo federal, que era o PRODEEM, Programa de Desenvolvimento de Estados e Municípios, que o Rio de Janeiro foi um dos contemplados e eu tive o prazer de participar diretamente nesse programa. E na época eram 4 megawatts, nós estamos falando de 4 megawatts, aonde o mercado era incipiente. Hoje 40 giga é uma situação que o mercado mundial está desenvolvendo. E os países onde isso aconteceu com todo esse foco de desenvolver a indústria e, ao mesmo tempo, desenvolver o consumo. Então, na Alemanha, o consumidor pode optar. Como bem disse a Clarice, tem dois segmentos. Um segmento é a geração de energia com grandes plantas solares. A Alemanha se desenvolveu nisso. O outro foi através de um processo feed-in, que era você dar uma vantagem a quem instalava no seu teto solar energia solar. Esses leilões que o secretário falou, eles são uma oportunidade para haver uma mudança no cenário próximo? O leilão ele é muito interessante porque ele cria as usinas solares, né? Então a gente já chega com escala. Quando a gente chega com a escala maior, a gente ganha mercado, né? Então para fornecedor de equipamento e tudo isso é muito positivo, né? No caso da microgeração individual, a gente não sabe quem vai aderir ou não. Aí as indústrias também querem esperar para ver um pouquinho quão grande vai ser esse mercado para poder, né, desenvolver e poder suprir o mercado. Quando é o leilão ou não, a gente já anuncia, a gente vai querer tantos megawatts, o pessoal sabe quantos painéis vai ter que produzir, então já cria uma coisa grande, né? Fomenta o Isso. mercado. O feed-in no Brasil não vai ser feed-in, né? A ANEEL já estipulou, né? Quando a gente vê na análise para microgeração, porque quando a gente está falando de feed-in, né, Roberto, a gente está falando de microgeração, tá? Então, eu e você podemos instalar no nosso telhado um painel, tá? O que o Brasil fez? Porque a gente vê a Alemanha é um grande caso de sucesso de difusão dessa energia, mas ao mesmo tempo hoje em dia a gente assiste com grande preocupação o declínio e os custos, né, que foram gerados e sendo compartilhados por todos os outros, né, utilizadores. Então, tem uma consciência social muito grande, as pessoas querem energia limpa, mas estão vendo que isso está custando muito caro, porque não teve limites, né? Então, para também evitar, né, esses preços, assim, não saber onde isso iria parar, a regulamentação da ANEEL propôs o seguinte: vocês vão ser remunerados fisicamente, tá? Então, o que eu gerar em excedente, eu vou ganhar um crédito em excedente de energia. Eu não vou ser remunerada financeiramente. E eu achei isso muito interessante, porque você evita que as pessoas superdimensionem, né? Então, talvez uma pessoa da indústria solar fique menos contente, porque as pessoas vão instalar menos. Mas do ponto de vista do sistema... Fica mais claro fica mais do que claro. a gente está falando. Isso. No próximo bloco, vamos conhecer uma residência que produz energia para consumo próprio e para a distribuidora. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A primeira residência a instalar o sistema solar e gerar energia para a distribuidora no estado está na cidade do Rio de Janeiro. Nossa reportagem foi lá para conhecer. Vamos acompanhar. O alemão Hans Hausmeier vive com a família nesta casa há cerca de uns 6 anos. Ela fica no bairro de Santa Teresa, no centro do Rio de Janeiro. Hans já era adepto de aquecimento solar da água há muito tempo. Eu montei o meu próprio sistema de baixo custo
e fiquei usando vários anos. Vi que dava certo e não vi ninguém além de mim usando energia solar, aquecimento solar. Desde agosto deste ano, ele é responsável pelo primeiro sistema de microgeração de energia elétrica interligada à rede da concessionária Light. Ano passado, quando surgiu a regulamentação da ANEEL que permite gerar energia solar na própria casa, óbvio que fui atrás para montar o meu próprio sistema. 9 placas, 9 painéis, e elas são suficientes para mais do que o consumo da minha casa. Aqui nós vemos o inversor. Ele recebe a energia que vem do painel solar em corrente contínua e transforma em corrente alternada que ele pode injetar na rede. Ele se sincroniza com a rede, porque ele tem que tocar no mesmo ritmo para dar samba. De dia, o excesso da geração da minha casa vai para a rede, a Light absorve essa energia e me devolve à noite ou até em outros meses. Mas para que esse sistema seja realmente viável, Hans acha que são necessários alguns ajustes na legislação. A ANEEL definiu que a transação comercial não seria comercial, seria um crédito, a energia que eu entrego para a Light, ela me devolve em outras horas, como se fosse uma conta corrente no banco que eu deposito o dinheiro, outra hora saco o dinheiro. As secretarias dos estados já não concordaram com isso e fizeram dessa transação uma transação financeira, onde eu preciso pagar imposto sobre a energia que a Light me devolve. Então a energia que eu entreguei para a Light, na hora da devolução, é cobrada imposto. Como se estivesse sacando dinheiro da minha conta corrente e tivesse que pagar um imposto em cima do dinheiro que eu saco da conta corrente. Qual é o custo médio para implantar um sistema como esse numa casa? Eu conversei com o Hans e tudo, eles dizem que para uma casa média, vamos dizer, 100 metros quadrados, talvez 4 utilizadores, a gente está vendo os custos entre 10 e 15 mil reais, não é isso? Esses são os padrões que a gente tem na associação. Os valores são esses, nessas bases aqui para o Rio de Janeiro, Em outros estados varia um pouco, porque a logística de instalação também varia, Mas esse é um padrão que dá para se considerar hoje no Brasil. É um modelo mais viável para residência, esse que o Hans instalou? Ou existem outros modelos? Existem vários modelos e a gente tem que optar por qual. A combinação de um uso da energia solar térmica e fotovoltaica é muito importante, porque você reduz ao mesmo tempo. No Rio de Janeiro a gente tem uma consideração muito grande para o gás, porque nós temos uma rede de gás instalada, principalmente na Barra, onde tem casas grandes que se adequam a essa casa que o Hans tem, se adequam ao telhado. Então você poderia estar mudando a configuração do telhado, como nós instalamos há 8 anos atrás, todo um telhado numa academia na Tijuca, sem telhado, só com energia solar térmica. Fazer a combinação do solar térmico com fotovoltaico é uma solução ideal e faz com que o ponto de equilíbrio do investimento reduza bastante. E essa é a motivação que faz os custos abaixarem e motiva o usuário a ir em busca de. Eu acho que a gente precisa fazer uma mudança de paradigma nesse conceito. Mas como é que a gente educa o usuário para essas alternativas que existem hoje na geração de energia? Esses exemplos são essenciais, não é, Clarice? Um programa como o seu, a gente tem que trabalhar na difusão de informação. Lá na universidade agora a gente criou um seminário Tópicos Especiais em Energia, que é uma matéria que é livre justamente para tratar de temas da atualidade. Então, eu vou chamar alguém para falar de solar e aí a gente tenta informar e as pessoas terem conhecimento, Essa coisa da aceitação passa pelo conhecimento, É muito interessante você ver lá na Alemanha, quanto mais as pessoas têm conhecimento sobre energia solar, mais elas vão aceitar sair do nuclear. As mesmas pessoas que são anti a saída do nuclear, na verdade, são as que menos sabem sobre as fontes alternativas, Mas é que a gente aqui não compete muito. O nuclear é uma porção muito pequena. Mas a gente fala de energias limpas, da hidrelétrica, como assim, a nossa energia é limpa, a nossa matriz é ótima e tal. E aí eu acho que essas opções mais individuais acabam sendo mais complexas. Conhecer uma tecnologia significa você investir nela, você acreditar nela. Então, o usuário que compra um painel solar, por exemplo, hoje, difundido para aquecer água, ele não sabe que aquele painel não gera energia, mas economiza energia.
Você deixa de gastar energia usando aquele painel. Então isso é um conceito importante. Você está totalmente coberta de razão quando você diz que a universidade e, além da universidade, o segundo grau e as escolas de primeiro grau precisam ter aquela cartilhazinha que o Procel já fez no passado, de indicar às pessoas, olha, você pode pôr um telhado solar na sua casa. Isso vai te trazer para o século XXI. Vai te trazer para uma energia que você tem. Como bem falou o presidente da IPE na apresentação dele, nós vivemos num país que tem a segunda maior insolação do mundo. A primeira está no Saara. E lá naquela região se utilizava bombeamento solar para fazer todos os kibbutz e gerar toda aquela riqueza de produção de frutas, de produção de vinhos até. Por quê? Porque sol e água, esse binômio é um binômio essencial. Agora, e em relação à energia eólica, a gente viu os grandes leilões já estabelecerem as usinas de energia eólica, mas para a microgeração, para a geração própria é mais difícil, né? Porque a eólica, as turbinas, elas demandam um espaço, né? Senão você vai ter turbulência de vento, então você tem que estar num lugar mais isolado mesmo, né? E é a solar que tem essa coisa que vai perfeitamente, ela se integra na arquitetura, né? Então a gente vê o nosso mundo se urbanizando, né? O Brasil a gente está caminhando para uma urbanização, 85% da população em cidades, né? Então, como que a gente vai gerar energia, né? A energia solar nesse lugar ela é perfeita, né? Ela se adequa perfeitamente. Então, voltando, só para a gente fechar esse bloco, a energia solar, ela depende, quer dizer, a definição sobre o futuro dela depende um pouco do resultado desse leilão que vai ocorrer aí nos próximos meses, em termos de disseminação, mas você tem também um outro caminho que é a microgeração, que já também precisa de uma disseminação em termos de informação, é isso? O leilão a gente daria um passo grande, porque a gente criaria uma demanda bem grande. Então, a gente podia também... É a hora que o Brasil tem de se colocar também qual é o papel que a gente quer, né? A gente vai querer produzir, qual a cadeia industrial que a gente vai desenvolver aqui para essa energia, né? Então, quando a gente faz o leilão, a gente vai ganhar escala e a partir daí a gente vai estar vendo. De qualquer maneira, a microgeração é super interessante. Eu acho que ela vai terminar acontecendo. Eu estou um pouco assustada com o tempo que está demorando, né? Porque isso já está regulamentado há mais de um ano. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Vamos conhecer agora 2 programas de incentivo. O primeiro é da GIZ. Além da cartilha que já mostramos no primeiro bloco, existe o Fundo Solar, um programa de incentivo a fundo perdido. Logo depois, vamos conhecer o programa da Gás Natural. O Fundo Solar tem o objetivo de incentivar a geração fotovoltaica nas residências das pessoas. Então, quem quiser ter uma geração solar pode submeter-se ao fundo, basta para isso entrar no site americadosol.org/fundo solar e, após essa inscrição, quem atender aos requisitos pode receber até R$5.000, então entre R$1.000 e R$5.000, dependendo da potência do projeto e dependendo das características do local, então irradiação, outros quesitos que influenciam. Bom, a proposta da Gás Natural Serviços, além de financiar os projetos de eficiência energética e energias renováveis, também é trabalhar na área de gestão dos projetos, na área de contratação dessas empresas que irão desenvolver, que vão atuar, os instaladores dessas soluções, e fazer um projeto integrador, né, tratando desde a área de financiamento até a entrega da obra. A gente trabalha especialmente com o CNPJ, com as empresas, não com as residências. Então, esses projetos eles podem vir através dos instaladores, dos executores dessas obras, que têm esses clientes que acabam não tendo como desenvolver esse projeto sozinho, então eles entram em contato conosco e a gente apresenta uma proposta integrada com o instalador e a proposta de investimento e a gestão da obra. Nós desenvolvemos contratos, dependendo do tamanho do investimento, 5, 10 anos, de aluguel ou a venda parcelada dessa solução. Tudo que está conectado à área de eficiência energética a gente pode gerar, a gente tem interesse em investir nesses projetos. A gente estava falando no bloco anterior sobre por que não emplacou ainda, apesar de ter a resolução 482 e tal, essa disseminação dessas energias alternativas. Mas há incentivos. É o caminho? É o caminho. E divulgar bem o site americadosol, né, .org, porque realmente ali as pessoas têm, né, veem como é que eu posso me abastecer, como é que isso funciona. É o caminho. Agora o governo pode participar,
dando um pontapé maior, né? E qual seria esse pontapé? Fazendo o que exatamente? Eu diria que a América do Sul fez um trabalho e continua fazendo um trabalho bastante importante, mas tem várias instituições que estão fazendo isso, como a USP está fazendo, a própria ABEMA, tem o site da ABEMA. Nós temos um projeto de 2013 e 2014 que é 1,5 megawatt, com vários sistemas instalados na área comercial, na área de produção comercial. Porque é importante a gente incentivar o uso para quem tem um posto de gasolina, por exemplo, e quer colocar o seu sistema de energia com energia solar conectado à rede. Em alguns lugares onde a concessionária Ampla ou Light já está desenvolvendo esses projetos, como aqui nós tivemos um projeto da biblioteca aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas. E são projetos dessa natureza que eu acho que incentiva o uso para o empresário fazer suas contas. E a hora que ele faz suas contas, ele vai considerar que o custo da energia e o retorno do capital dele investido pode dar esse ganho que o selo vai trazer. O ganho de uma publicidade de estar trabalhando com uma energia limpa. Imagine uma empresa que trabalha com vários produtos que não estão voltados a energia limpa, usar a energia solar para compensar essa situação. É uma imagem que ele vai ganhar e, ao mesmo tempo, vai estar divulgando essa utilização. Por outro lado, eu acredito bastante que a gente possa fazer, além dessa divulgação, todos esses projetos que o governo pode fazer como escolas. Durante o PRODEM, que era escolas afastadas da região, que pôs várias escolas, a Ilha Grande tem vários sistemas assim, e ao longo de vários lugares do Brasil tem esse tipo de instalação, nós poderíamos fazer na cidade. Tem agora a primeira fábrica de automóveis, inclusive, que é coisa grande, né? Você imagina que precisa de muita energia e tudo, e a fábrica vai ganhar justamente esse selo de renováveis. Então ela fez um projeto com uma empresa, né, que vende os aerogeradores, e ela vai ganhar um selo, porque toda a energia que ela consome vai estar vindo desse, não, claro que não toda ela, né, mas o tamanho, né, a quantidade de energia que ela precisa, ela vai estar gerando através desses aerogeradores. Fez um parque só para abastecer, então a usina, ela é considerada como sendo limpa. Tá? Divulgação, a gente está falando de novo de divulgação. Em termos de tecnologia, para a indústria, você tem um melhor formato, para casas e residências, você tem um outro melhor formato. Dá para a gente, só para finalizar o programa, fazer essa distinção para o consumidor, para quem está com vontade assim, de entrar nessa, de investir mesmo nas energias alternativas? Tem uma ideia básica que qualquer consumidor, ele também tem na sua casa a vontade de colocar energia limpa. Se ele tem se é o diretor de uma fábrica ou se ele tem um comércio, ele pode utilizar nesse comércio o uso da energia renovável, seja ela fotovoltaica, térmica, aquecimento para o banho para os seus funcionários, como também energia eólica com pequenos geradores. Tem pequenos geradores aqui na fábrica no Rio de Janeiro que pode fazer essa combinação. O usuário precisa conhecer. E ao passo que o governo dê esses incentivos, que através do financiamento a gente consiga, o BNDES está financiando através de programas específicos, que a gente está fazendo uma proposta ao BNDES para que haja esses financiamentos específicos, como esses R$5 mil, que é um financiamento que a GTZ está fazendo, ampliar esse número de conhecimento e esse pacote, vamos dizer, essa cesta oferecida ao usuário, isso melhora. Nesse caso da cesta é interessante justamente porque o BNDES é conhecido só por grandes projetos, né? Mas agora que, por exemplo, já tem linha de crédito para Minha Casa Minha Vida, tem linha de crédito para poder reformar e equipar esses. Por que não justamente nessa cesta de bens colocar fontes, né, alternativas, que a pessoa reduza a sua produção, né, consumo, né, do sistema, né? Por que não também algumas medidas de eficiência energética? Então, dá para fazer muita coisa através desse instrumento, né? E no caso também, às vezes, não só incitação. Tipo, na Espanha, algumas coisas são normatizadas. Então, algumas cláusulas de eficiência energética. É obrigado ter aquecimento solar térmico. Você usar uma energia que é produzida, que passa por toda uma indústria de rede para produzir calor, não faz o menor sentido através de eletricidade, né? Energia para calor direto. Não vai ficar fazendo 1000 transformações e desperdiçando isso, que é um recurso raro e caro. Então, tornar, por exemplo, o Procel obrigatório em determinadas situações poderia ser um caminho? Alguns critérios, sim, né? Às vezes fica muito voluntário, a coisa não vai, e às vezes também é incentivo, mas também umas normas. Obrigação também. Você lembrou muito bem. Sabe que o governo Sérgio Cabral tem uma lei para o uso da energia solar em vigor para os prédios públicos. Quer dizer, incentivar mais o financiamento
também para os prédios não públicos, dá uma lei que permita que o ICMS, que é o ISS dos hospitais, possa ser revertido para investimentos nessa área. Alternativas, a gente tem que estudar cada um desses caminhos. Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Clarice, obrigada, Ruberval, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.